Nós agradecemos a presença de todos nas nossas redes sociais que neste momento participam conosco neste culto de louvor ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos e que a graça e a paz de Deus estejam com todos, é o nosso desejo e a nossa oração. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu convido você neste momento a elevar os pensamentos a Deus, ao Senhor, e nós oraremos ao Senhor. Grande Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, ela será aberta neste momento, é uma palavra viva e transformadora, e nós rogamos a presença do Teu Santo Espírito para que esta mensagem seja uma mensagem de fé e de esperança, e que os nossos queridos que estão louvando o Seu nome através das nossas redes sociais sejam todos abençoados pelo Teu poder. Nós rogamos também, ó Deus, que o Senhor nos encha da singeleza do Seu amor e nos dê a paz. Rogamos o perdão e o fazemos não pelos nossos méritos, mas encarecidamente pelos méritos do Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu convido você a abrir em Salmos 2. Nós estudaremos hoje Salmos 2. Salmos 2 é um texto messiânico. E ele traz uma mensagem de fé e de esperança. Mas além disso, Salmos 2, ele é um texto que nos traz a conexão com a presciência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande verdade é que o Antigo Testamento ele está recheado de menções a respeito de Jesus. E o Antigo Testamento nos traz informações importantes. E hoje achei por bem, depois de muita oração, trazer esta mensagem a vocês. Nós vamos neste momento ler a palavra de Deus, Salmos capítulo 2, e depois nós faremos a exposição da mensagem do Senhor. A palavra de Deus nos diz o seguinte: por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei, e sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra como tua propriedade. Tu os regerás com vara de ferro, e tu os pedaçarás como um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam, diz a palavra do Senhor. As escrituras hebraicas, elas contêm 150 salmos divididos em 5 livros. Estes poemas de oração e louvor cobrem muitos temas da vida cristã e do ministério também do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes são apresentados para nós em termos de experiência humana. Elas contam vitórias, sofrimentos, tristezas, lástimas, choro do povo de Israel. E um dos temas nos salmos que são predominantes é o tema do Messias. Cerca de 10 a 16% dos salmos podem ser classificados como salmos messiânicos. Eu destaquei alguns salmos aqui
que são considerados pelos estudiosos como salmos messiânicos, salmos que falam a respeito de Jesus Cristo. Por exemplo, Salmos 2, é o que nós vamos estudar hoje. Salmos 8, Salmos 16, Salmos 22, Salmos 23, Salmos 24, Salmos 40, Salmos 41, Salmos 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110 e 118. São salmos messiânicos, são salmos que falam a respeito de Jesus. Esses salmos falam a respeito do ministério de Jesus Cristo, falam do seu poder, do seu reinado. Esses salmos falam da sua presciência, do seu poder sobre o mundo do pecado. Esses salmos falam de um Jesus que veio libertar os homens do mundo do pecado. Os escritores desses salmos, que são vários, eles relatam muito da pessoa de Cristo, da sua vida, da sua rejeição, do seu sofrimento, relatam a respeito da sua libertação. Esses salmos são muitas vezes citados e interpretados no Novo Testamento. Estes salmos, em especial, os Salmos 2, descreve a pessoa de Cristo. Esses salmos apresentam algumas características de Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas verdades a respeito da pessoa de Cristo contida nestes Salmos, capítulo 2. A grande verdade é que Jesus ele não veio a esta terra do nada, nós não acreditamos desta forma. Nós não acreditamos apenas em um Jesus histórico. Nós acreditamos também em um Jesus da cristologia, da fé religiosa. Um Jesus que veio libertar o homem do pecado. Que ele nasce, como foi prometido, no ventre da Virgem Maria, surge neste mundo, cresce neste mundo, faz seu ministério neste mundo, morre neste mundo, ressuscita, ascende ao Pai e é o nosso intercessor. Nós acreditamos no Cristo da fé. Nós não podemos ficar apenas no Cristo histórico, o Cristo homem apenas, mas nós cremos no Jesus divino. E esses salmos nos traz algumas características justamente deste Cristo divino. Características importantes contidas no Antigo Testamento, demonstrando e provando que este Jesus viria a esta terra para nos dar a beleza da salvação, mostrando que Jesus viria a esta terra para libertar o homem do pecado, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, salvar as pessoas. Esse Jesus ele veio e trouxe verdadeiramente a essência da salvação a todos que nele crê, diz a palavra do Senhor. Algumas verdades contidas nestes salmos. A primeira verdade está no verso 2 ao verso 3. O texto bíblico nos diz o seguinte: os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, diz a palavra de Deus, dizendo: rompamos as suas cadeias, sacudamos de nós as suas algemas, diz a palavra do Senhor. A primeira coisa que eu quero destacar nestes dois versículos que nós lemos é que esses dois versículos tratam de um Messias que é chamado primeiramente de ungido. Depois, este Messias ele é chamado de libertador. Esses dois termos estão contidos nestes dois versículos que nós acabamos de ler. Quando ele retira as algemas, esta é uma pressuposição que ele é um libertador. Quando o texto diz que ele é o ungido do Senhor, significa que ele é o separado de Deus. O que esses salmos estão nos querendo dizer e o que esses dois versículos estão nos ensinando? A primeira coisa que este salmo está nos dizendo é que o Messias, é que Jesus Cristo é um ungido, ou seja, ele é o escolhido de Deus. O que significa a palavra ungido?
A palavra ungido significa aquele que é separado para alguma coisa. Aquele que é separado para alguma missão, para alguma verdade que precisa ser ensinada. Quando nós vamos ao Novo Testamento, o Novo Testamento nos diz que Jesus, ele é a verdade. Então Jesus, ele veio a esta terra para ensinar a respeito dele mesmo. Ele foi separado para ensinar a respeito dele mesmo. E quando ele ensinava a respeito dele mesmo, ele também dizia a respeito do Pai. Ele estava ensinando a respeito do Pai, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, diz as Santas Escrituras, diz a palavra de Deus. No Antigo Testamento, a unção tinha um significado muito importante. A unção era praticada por algumas culturas do Oriente Médio. Em especial, para o povo de Israel, a unção significava que aquele ser era alguém especial diante de todo o povo, diante de todas as pessoas. Quando alguém era ungido, aquele era separado, ele era tido como especial diante de todos aqueles que ali estavam presentes. O que significa que este Messias que é ungido, que é separado, ele é alguém especial. Não é alguém como eu, como você, como qualquer outra pessoa. A Bíblia está nos dizendo que ele é um ser especial, que é um ser que tem uma especialidade, e a sua especialidade é ensinar a verdade a si próprio, ensinar a respeito dele, ensinar o caminho da salvação, ensinar que o único meio de alcançar a salvação e o perdão é através dele. Então a Bíblia está nos dizendo que este Jesus, ele é ungido, ele é separado. Mas a palavra de Deus também nos diz que este Jesus, ele também é o libertador. Diz as Santas Escrituras, você acabou de ler o texto, o versículo 3 diz: rompamos as suas cadeias, diz a palavra. Ou seja, libertemos as cadeias, diz as Santas Escrituras, aquilo que aprisiona o ser humano. Sacudamos de nós as suas algemas, retiremos de nós as suas algemas, aquilo que nos aprisiona. Um rei comum não poderia fazer isso. Um homem comum não poderia libertar um ser humano ou alguém. Quando o salmista nos lembra aqui nesse texto bíblico que ele tem poder de libertar alguém, o salmista está dizendo que ele é um ser especial. Não é um rei comum, não é um sacerdote comum, não é um servo comum. O que a Bíblia está nos ensinando, que ele é o único libertador para o ser humano, para o homem. Observe o que diz em Lucas capítulo 4. Em Lucas capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que Jesus, falando de si, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, diz as Santas Escrituras, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha, observe a palavra ungir aqui, separou para evangelizar os pobres, enviou-me. Agora observe a segunda palavra, que também nós vemos no Salmos 2, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade, diz a palavra de Deus, os oprimidos. Eu quero destacar de Lucas capítulo 4, fazendo um paralelo com Salmos 2, algumas verdades contidas que estão em conjuntas. E estas verdades podemos destacar pelo menos 4. A primeira, a Bíblia nos diz que Jesus, ele foi ungido para evangelizar os pobres. O que significa isso? Qual é o papel de Jesus como um evangelista? Qual é o papel de Jesus como um pregador? O papel de Jesus como um pregador, como um evangelista, não é um papel secundário. O meu é secundário, o seu é secundário. De outros homens que pregaram a respeito dele, também é um papel secundário. Mas o papel de Jesus, por ser ungido para evangelizar os pobres, é um papel primário. E por que é um papel primário?
porque ele não fala de outra pessoa. Eu falo de Jesus, você prega a respeito de Jesus. Um outro evangelista prega a respeito de Jesus. Um outro pregador fala da salvação. Mas Jesus, ele não fala de outra pessoa. Jesus, ele fala de si próprio. Por isso que o seu papel é um papel primário. Diferente do meu papel, diferente do seu papel. A Bíblia está nos dizendo nesse texto bíblico que Jesus, ele tem um papel de grande importância na pregação do Evangelho. Aí você me pergunta, mas de que forma Jesus tem um grande papel na pregação do Evangelho, conforme Salmos 2? Qual é o papel de Jesus? O papel de Jesus é despovoar o inferno e povoar o reino dele. Só Jesus tem esta capacidade. Você não é capaz de despovoar o inferno. Você não é capaz de trazer pessoas para Cristo. Você é apenas um instrumento de Jesus. Você é apenas alguém que está inserido na missão. Quem traz é o próprio Espírito. Quem traz é o próprio Jesus. Quem traz é o próprio Deus. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Por isso que o papel de Jesus na sua área evangelística é o papel de despovoar o inferno e povoar o reino dele. Isto de que forma? Através das riquezas das boas novas. Através do evangelho que ele prega, que é o evangelho de libertação. Jesus prega um evangelho que nenhum homem é capaz de oferecer a outro homem. Jesus, ele prega um evangelho tremendo, transformador. E qual o evangelho que Jesus prega? Jesus, ele prega o evangelho do arrependimento. Jesus, ele prega o evangelho do perdão. Jesus, ele prega o evangelho da justificação. E Jesus prega o evangelho da santificação. Só Cristo pode fazer isso pela vida do ser humano. Nenhum homem convence o outro ao arrependimento. Nenhum homem convence o outro ao perdão do alto. Nenhum homem convence o outro da sua justificação ou da sua santificação. Somente Jesus Cristo tem esta capacidade. Só Cristo pode convencer você ao arrependimento. Só Cristo pode convencer você que o perdão foi dado, que está para você. Só Jesus Cristo pode convencer você que você foi justificado, que você agora está em um processo de santificação. Por isso que a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele veio para evangelizar os pobres. Agora Lucas, ele usa a palavra pobres de uma forma genérica. Ele não está separando aqui uma classe de pessoas, ricos e pobres. Lucas, ele está trazendo uma mensagem que está em paralelo com o Sermão do Monte, que também fala dos pobres. Mas Lucas, ele não só fala do pobre como classe social, mas ele está falando também de um pobre que é pobre de espírito, porque está preso pelas garras do inimigo, porque está preso pelo diabo, porque precisa da libertação de Jesus Cristo. Só Ele pode desamarrar as algemas, só Ele pode libertar as cadeias. Somente Cristo tem esta capacidade de transformar a vida das pessoas. Em Salmos 2 está nos dizendo que esse Jesus, ele veio, ele é ungido para pregar o evangelho do arrependimento. Agora, quando nós vamos a Lucas novamente, nos diz que ele veio para proclamar libertação aos cativos. O que significa isso? Significa libertar dos traumas. Jesus, ele tem esta capacidade de libertar as pessoas dos traumas. Eu no meu ministério conheço muitas pessoas que tiveram grandes traumas na vida. Viveram uma vida passando por terapias, psicólogos, psiquiatras. E todos esses profissionais da área de saúde fizeram um grande trabalho na vida destas pessoas. Mas de repente, aquela pessoa que está com trauma, ela conhece alguém superior.
superior a um padre, superior a um pastor, superior a um reverendo, superior a um médico, superior a um psicólogo, a um terapeuta. E essa pessoa começa a entregar a sua vida a Ele. E este é Jesus Cristo. E de repente o trauma, ele cessa na vida. Porque Jesus vem e Ele retira a culpa da vida humana. Jesus vem e transforma a vida humana. Tira o peso da consciência. Faz renascer novamente a esperança. Jesus, Ele é o único que pode brotar na vida do ser humano esperança. Somente Cristo tem esta capacidade de brotar na vida do ser humano esperança. Nenhum homem é capaz de brotar na vida do ser humano esperança, mas Cristo é capaz. Você pode passar pelos melhores psicólogos, pelos melhores terapeutas, pelos melhores médicos, mas Jesus, Ele tem um poder imensurável e Ele é capaz de realizar o que ninguém é capaz de realizar, porque Jesus trabalha onde ninguém é capaz de trabalhar. Jesus, Ele vai no coração humano. Jesus, Ele tem esta capacidade. Quando Salmos 2 está nos dizendo que Ele é o libertador, que Ele veio para libertar os cativos, como diz Lucas capítulo 4, está dizendo que Jesus veio para nos libertar dos traumas, que Jesus veio para nos libertar das angústias, que Jesus veio para nos libertar dos medos mais profundos, e através do quê? Através da sua graça. Não é por menos que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, o versículo 1, ele disse que Jesus nos libertou para a liberdade, para a liberdade, para a liberdade que Ele nos libertou. Liberdade de tudo. Ele tem essa capacidade. Em Salmos 2 nos diz que também Ele é um ungido, Ele é um libertador, e assim como em Lucas capítulo 4, nos fala que Ele veio para restaurar da vista aos cegos, diz a palavra de Deus. O que significa isso? Significa que Jesus, Ele pode curar todo tipo de doença, todo tipo de doença. Jesus, Ele pode curar e regenerar cada célula do corpo humano. Ele tem esta capacidade, porque o antídoto dele não é o antídoto terreno. Jesus apresenta o remédio que vem do céu. O remédio de Cristo é o remédio do alto. Vocês estão lembrados da história de Jesus com Lázaro? A Bíblia nos diz que Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro. E diz as Santas Escrituras que um dia Lázaro perdeu a sua vida. Jesus soube que Lázaro perdeu a sua vida. 4 dias depois, Jesus estava diante da tumba de Lázaro. E lá estava aquele homem. Jesus então olha para aquela tumba e Ele diz: Lázaro, saia para fora. E diz a palavra de Deus que Lázaro saiu para fora. Foi para o encontro com Jesus Cristo. Observe que Jesus, Ele foi específico. Ele não disse saia para fora, mas Ele disse: Lázaro, saia para fora. Se Jesus tivesse dito apenas saia para fora, o seu poder era capaz de ressuscitar todos aqueles que estavam naquela tumba. Mas Jesus, Ele foi específico. Jesus, Ele disse: Lázaro, saia para fora. O poder de Cristo é um poder que regenera a vida humana. O poder de Cristo é o poder que tem capacidade de curar o ser humano. O poder de Cristo tem capacidade de restaurar a vida humana. Ele cura todos os tipos de doenças. Ele é capaz de regenerar a vida humana, transformar a vida humana. Ele cura a doença da mente, Ele cura a doença física, Ele cura todo tipo de doença, porque nele há poder suficiente. Existe poder suficiente. A palavra de Deus também nos diz que Ele, conforme Lucas capítulo 4, que Ele veio dar liberdade aos oprimidos.
O que a palavra de Deus está nos dizendo em Salmos 2, quando fala que Ele é o libertador, tantas pessoas com a consciência pesada, mas Ele veio dar liberdade. Tantas pessoas com traumas, com problemas diversos, mas Jesus, Ele veio dar liberdade para aqueles que estão com receios, para aqueles que têm pensamentos suicidas, de autodestruição. Não é por menos que em Mateus capítulo 11, o verso 28 ao versículo 30, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, disse ele, e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, diz a palavra de Deus, é suave, e o meu fardo é leve. O que Jesus está nos dizendo? No tempo de Israel, existia todo tipo de jugo. Cada rabi tinha o seu jugo, a sua lei. Os seus discípulos deveriam seguir aquelas leis. Algumas leis mais pesadas, outras mais leves. Mas todos tinham as suas leis, todos tinham o seu jugo. O que a Bíblia está nos dizendo é que o jugo de Jesus, ele é diferente de tudo. Ele é diferente da tradição, ele é diferente do fundamentalismo, ele é diferente do radicalismo, ele é diferente do farisaísmo. O jugo de Jesus é diferente de tudo. A Bíblia nos diz que este jugo, ele é leve, ele é suave. Em algumas traduções antigas diz que ele nos serve de uma maneira apropriada. Para cada pessoa, ele serve de uma maneira apropriada. Aqui está a grande diferença. Cristo tem um jugo, mas o dele é suave, o dele é leve. No dele não existe o tradicionalismo, não existe o fundamentalismo. No dele existe liberdade. Cristo veio para dar liberdade, libertar os oprimidos. E os oprimidos do quê? Os oprimidos da política, os oprimidos do pecado, os oprimidos sociais, os oprimidos das suas mentes perversas. Cristo veio para libertar todo tipo de oprimido. Todo tipo de oprimido. Cristo veio para dar liberdade. Por isso que Jesus, ele é especial. Não há ninguém como Cristo. Não existe ninguém como Ele. Ele é especial. Cristo veio para libertar os oprimidos. Quer você ser libertado por Ele? Deseja você entregar a vida a Ele? Ele tem capacidade de libertar a sua culpa. Ele tem capacidade de libertar os seus medos, os seus traumas, os seus remorsos. Ele pode libertar os seus pecados escondidos. Ele pode libertar tudo o que há na sua vida. Ele pode fazer isso. Veja só. Em Salmos capítulo 2 nos diz que Jesus também, ele é rei. Veja o que diz no verso 6. O versículo 6 de Salmos 2 diz: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, diz a palavra de Deus. Jesus, ele é chamado em Salmos 2 como o rei. Jesus é rei sobre todas as coisas. Ele é rei sobre as coisas animadas da vida. Mas Jesus também, ele é rei sobre as coisas inanimadas. Ele é rei sobre o universo. O universo está na palma das suas mãos. Ele é o criador do universo. Ele criou todas as coisas. Ele conhece todas as galáxias, todas as estrelas, todos os planetas. Jesus, ele é rei, diz a palavra de Deus. E o que significa isso? Observe que o texto bíblico diz que Jesus é rei e não imperador. Porque existe uma diferença entre rei e imperador. Para as culturas do Antigo Oriente, rei tinha um significado de bondoso, de singelo, de complacente, de misericordioso.
Um ditador, um imperador, ele tinha um significado de alguém ditatorial, de alguém mau, que subjuga, que oprime. A Bíblia chama Jesus de rei. E por que rei? Porque Jesus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano da menor partícula à maior do universo. Ele é soberano. Ele é o dono de todas as coisas, mas todas as coisas que ele exerce a sua soberania, todas elas advêm de uma palavra, que a Bíblia nos diz: Deus é amor. Deus é amor. Ele é um soberano que ama cada criatura nesta terra. Ele é um soberano que ama cada pessoa nesta terra. Ele chora com você e ele se alegra contigo. Tem gente, já viu gente que se entristece com a sua alegria e se alegra com a sua tristeza? Tem gente que quando fica sabendo que você está bem, se entristece. Tem gente que quando fica sabendo que você está mal, se alegra. Gente que se alegra com a sua tristeza e se entristece com a sua alegria. Está cheio de gente assim no mundo. Mas Jesus não. Jesus chora o seu choro. Jesus sorri o seu sorriso. Se alegra com a sua alegria. Quando você está triste, ele se entristece. Jesus, ele é diferente. Por isso que ele é chamado o soberano de todo o universo. E é o soberano porque ele é rei, e é um rei de amor. Um rei de amor. Lembro da pergunta que Natanael fez a Jesus Cristo, quando teve um encontro com Jesus, em João capítulo 1, do versículo 49 ao versículo 52, ao versículo 51, melhor dizendo, Natanael declarou: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando você pega esse texto bíblico, em especial o versículo 51 de São João capítulo 1, está em paralelo com Gênesis capítulo 25, versículo 12, aquele sonho que Jacó teve com uma escada, e na escada os anjos desciam e subiam, e Jacó sonhou com aquilo. As mesmas palavras Jesus está dizendo aqui no verso 52 de São João 1, são as mesmas palavras contidas em Gênesis capítulo 28, verso 12. O que significa isso? Qual era o significado deste sonho? Esse sonho estava dizendo que Jesus é a escada. Jesus é a única ponte que liga a terra com o céu. Jesus, ele é o único pontífice. É a única ponte que liga a terra com o céu. Não existe outra. É Cristo a única ponte da vida humana. Jesus é a única ponte da vida humana. É isso que está dizendo a palavra de Deus, é isso que está dizendo as Santas Escrituras. Por isso que Jesus, ele disse a Natanael: coisas maiores você verá. Coisas maiores você verá. Jesus está dizendo: eu sou o único que pode ligar o homem a Deus. Não existe outro meio. Sabe por quê? Porque eu tenho a prerrogativa de ser rei. E por ser rei eu posso te apresentar ao Deus dos céus. Cristo é o único que tem esta capacidade. Somente o rei pode nos apresentar a Deus. Somente o rei pode nos dar o caminho. Somente o rei pode nos mostrar a verdade e a vida. Por isso que Jesus, ele disse em São João capítulo 14, o versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é uma atribuição real.
Jesus como Rei pode nos fazer seguros. Jesus como Rei, Ele pode nos dar paz. Jesus como Rei, Ele pode dar a nós liberdade. Ele pode nos transformar. Jesus como Rei nos aceita em seu reino, para que participemos no seu reino, para que estejamos seguros no seu reino. Jesus como Rei se torna o centro da nossa vida, para que Ele nos proteja de todo mal, de todo mal. Cristo é o templo da nossa vida. O Espírito é o templo da nossa vida, Deus é o templo da nossa vida, eles estão no centro da nossa vida, Jesus está no centro da nossa vida, para que emana poder sobre a vida humana, para que emana poder e lhe dê paz. Por isso que Ele é Rei, Ele não é somente Rei deste universo, Ele é Rei do seu coração, Rei do seu coração. Em Salmos 2 ainda diz que Ele não é somente Rei. Diz a palavra de Deus que Jesus também, Ele é um filho. Veja o que está no versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. E Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. O que o salmista está nos dizendo? Para o salmista Davi, Jesus é o Senhor, que se torna filho dele, como descendente de Davi, da tribo de Judá. E como filho, ele se identifica com a nossa raça. Ele veste a roupagem humana. Ele vem e nasce da Virgem Maria. Ele veste a carne humana, veste a sua carne. Ele se reveste assim da carne humana, assim como nós somos seres humanos, vive a nossa vida. O que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia está nos dizendo que Deus se identifica com o homem. A Bíblia está nos dizendo que Deus se identifica com você, que Deus tem convergência contigo, similaridade contigo. A Bíblia está dizendo que Deus quis ser como você, para que você pudesse um dia estar com Ele. Jesus se torna servo, para que você seja levado aos céus. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que Jesus, ao vestir a roupagem humana, Jesus ele está se identificando com você. Jesus ele está se identificando comigo. Isso é maravilhoso no Evangelho da Graça. Jesus ele veste a sua roupagem para dizer a você, meu querido, para dizer a você, eu estou contigo em cada passo que você der nesta terra. Eu estou ao teu lado em cada momento da sua vida, em cada pensamento que vier, em cada respirar eu estarei ao seu lado, na sua alegria eu estarei ao seu lado, porque eu vesti a sua roupagem, eu fui como você, na sua tristeza eu estarei ao seu lado, quando você estiver num leito de hospital, eu estarei ao seu lado. Quando você for para uma sala cirúrgica, eu estarei ao seu lado. Quando você estiver na bonança da vida, na alegria da vida, eu estarei ao seu lado. Em todos os momentos eu estarei ao seu lado. Quando a Bíblia fala que Jesus é filho, a Bíblia está dizendo que Jesus está participando conosco de cada etapa da vida humana. Sabe qual é o problema? É que nós achamos que as etapas da vida humana precisam ser sempre boas etapas. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente acha que as etapas da vida, elas precisam ser sempre maravilhosas, que a gente não pode sofrer, que a gente não pode passar por problemas, por dificuldades. Onde está escrito isso na Bíblia? Me mostre. Me mostre que não passaríamos por problemas, dificuldades. A grande diferença é que Cristo está contigo. Jesus passou. Jesus foi perseguido, diz a palavra. Você acha que não será perseguido? Cristo foi. Você é melhor que Jesus? Jesus foi perseguido. Ele vestiu a sua roupagem. Não é para te libertar
das etapas ruins da vida. Ele vestiu a tua roupagem para estar contigo nas etapas ruins da vida, para que você tenha segurança e paz quando a tempestade chegar na sua casa. Por isso que Ele vestiu a nossa roupagem, para dar paz, segurança para nós. Jesus, Ele foi machucado, blasfemaram, rasgaram as suas roupas, foi maltratado, rasgaram a sua carne, foi xingado. E você acha que viverá em um mundo sem problemas? É um engano. Lembre-se, se o caminho de Cristo foi o caminho para o Calvário, qual seria o caminho dos seus discípulos? Mas a diferença é que Cristo, ao vestir a roupagem humana, Ele vestiu para que quando você andar por caminhos complicados, caminhos intricados, você sinta a presença dEle. E é na presença dEle é que Ele tem a capacidade de mostrar o seu poder. É na presença dEle que Ele difere de todos os filhos da terra. Porque enquanto todos os filhos sofrem e não têm poder e ferramentas para fugir do sofrimento, para desvencilhar o sofrimento, nós temos um Cristo que anda conosco, que passa por cada etapa da vida humana como nós passamos, conosco, mas Ele mostra o seu poder, no momento dEle, na hora dEle e do jeito dEle, mas Ele mostra o seu poder. Jesus, Ele se identifica conosco. E para quê? Jesus se identifica conosco. Isaías 53, verso 4 nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigo por Deus. Por Deus atingido e por Deus afligido, diz a palavra do Senhor. Jesus veio para tomar as nossas angústias. A Bíblia também nos diz que aqui, e eu já estou encerrando, Jesus, Ele é um representante universal. Versos 7 e 8 nos diz: proclamarei o decreto do Senhor, e Ele me diz: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua propriedade. Ou seja, tudo é dele. Ele é um representante universal, Ele tem domínio universal. Nele encontra toda espécie de domínio. Toda espécie de domínio. Não é por menos que em Filipenses capítulo 2, o verso 9 e o verso 11 nos diz: pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, diz a palavra de Deus, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está nos dizendo: Ele é representante universal para que todo o joelho se dobre diante dEle. Ele é representante universal para que toda língua confesse diante dEle. Ele é representante universal para que Deus seja glorificado nele. Jesus é o nosso representante universal. A Bíblia também nos diz em Salmos 2 que Jesus, Ele é um que tem que ser adorado. Jesus é como um a ser adorado, como ser exaltado. O versículo 12 nos diz: beijai o filho para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados, diz a palavra, todos aqueles que nele se refugiam. Meu querido, Jesus em Salmos 2 é aquele que precisa ser adorado, é aquele que precisa ser exaltado. Aceite esse Cristo na sua vida. Aceite este Cristo apresentado pelo salmista.
você vai ter liberdade, libertação. Você confessará diante dele. Você estará com ele em todas as etapas da sua vida. Você encontrará paz na sua vida. Aceite ele. Se você já o aceitou em algum momento da sua vida, renove os seus votos com ele. Renove os seus votos com ele. Diga a ele agora: Senhor, eu quero renovar os meus votos. Um dia eu entreguei a minha vida a ti, mas me afastei do Senhor. Eu quero renovar os meus votos com o Senhor. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Permaneça em mim, ó Deus, em todos os momentos da vida. Em cada suspirar, em cada respirar, permaneça ao meu lado. Onde eu pisar, ó Deus, diga a Deus, onde eu pisar, que o Senhor esteja ao meu lado. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. Que você seja abençoado pelo Senhor e que o poder de Deus se faça em vossa vida. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Convido você neste momento a elevar os seus pensamentos a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Após a oração eu darei a bênção sacerdotal. A palavra de Deus nos diz: grande Pai, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos faz caminhar por caminhos verdejantes. O Senhor nos unge com óleo, nos protege, nos separa para viver ao teu lado. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor é o nosso guerreiro, o Senhor é a nossa vitória. A tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós acreditamos em todas as promessas bíblicas. Acreditamos porque esse Jesus se tornou real em nós. Em nenhum momento o Senhor prometeu que viveríamos em um mundo sem problemas, sem dificuldades. Mas o Senhor prometeu estar conosco em cada etapa da vida humana. Em cada momento difícil, em cada choro, em cada angústia. Porque o Senhor é o Senhor do universo, o exaltado, o Criador dos céus e da terra. O Senhor é sapientíssimo, o Senhor é longânimo, o Senhor é beneplácito em amor. O Senhor é tardio em irar-se. Teu nome é exaltado entre todas as nações. Todo joelho dobra diante do Senhor. Toda língua confessa diante do Senhor. Deus é glorificado em ti. Por isso, ó Deus, Pai amado, rogamos que o Senhor nos dê força em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que consigamos galgar os caminhos da vida e alcançar os propósitos dados pelo alto. Rogamos o perdão. Abençoe a todos aqueles que partilharam da tua palavra através das nossas redes sociais. E ao ouvir, testemunharam do teu amor, colocaram em prática os teus desígnios e que te louvam de todo o coração. Rogamos também que o Senhor nos perdoe de todo mal, de todo pecado. E o fazemos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que é magnânimo, o Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido você, por gentileza, se tem condições, elevar as suas mãos para o alto. A palavra de Deus nos diz: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus esteja com todos. Tenha uma boa noite e até quarta-feira.